Olá, boa noite a você. Eleições americanas, contagem dos votos começa e revela disputa acirrada na corrida à Casa Branca. E estados considerados indecisos devem definir quem será o novo presidente dos Estados Unidos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. Abrimos esta edição do Jornal da Record com as atualizações sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Vamos conversar com o nosso correspondente, Vandrey Pereira, que acompanha essa reta final. Boa noite, Vandrey. Ainda tem eleitor votando por aí? Olá, Salsi. Boa noite. Muito boa noite a todos. Pois é, tem sim. Apesar de muitas urnas já terem fechado, o país tem 6 fusos horários diferentes. E aqui a apuração dos votos é feita por estado. A contagem dos votos já começou, mas o último a encerrar a votação vai ser o estado do Alasca, onde a população tem até às 3 horas da manhã, pelo horário do Brasil, para ir às urnas. Embora a maioria dos norte-americanos usem cédulas de papel para votar, os Estados Unidos também contam com urnas eletrônicas. Os dispositivos são computadores que armazenam os votos em cartões de memória depois que o eleitor escolhe o candidato, como acontece no Brasil. Bem, ainda não há um resultado definitivo e a imprensa americana continua acompanhando a cobertura da apuração dos votos durante toda a madrugada. Salsi. Obrigada, Vandrey, pelas informações. Agora de olho aqui no nosso telão, porque os resultados das eleições americanas começam a ser divulgados em tempo real. Milhões de votos já foram contabilizados. A apuração da eleição americana é feita por estado. Não existe uma instituição que reúna todos esses dados. Quem faz isso são os órgãos de imprensa. A agência de notícias Associated Press é uma das mais tradicionais, com índice de acerto de 99% nas projeções. E a Record tem acesso a essas informações. Aqui neste mapa nós conseguimos ver que, por enquanto, Donald Trump venceu em 19 estados, enquanto Kamala Harris venceu em 10 estados. No mapa também é possível ver a vantagem do candidato republicano em toda essa área vermelha que você acompanha. A democrata Kamala Harris vence, por enquanto, na área azul do mapa. A disputa nos Estados Unidos é definida de acordo com o número de delegados. Quanto mais populoso o estado, mais delegados o candidato leva se vencer naquela região. Ao todo, são 538 delegados e quem atingir a marca de 270 é o novo presidente dos Estados Unidos. Neste momento, Donald Trump lidera a corrida eleitoral com 198 delegados contra 112 atualizando de Kamala Harris. Agora nós vamos fazer um giro pelos estados americanos e ver como anda a apuração dos votos. Na Geórgia, após 82% dos votos apurados, Donald Trump está na frente com 52%. Kamala Harris está com 47% dos votos. A Geórgia é considerada um estado pêndulo, ou seja, um local onde os eleitores costumam votar tanto em democratas quanto em republicanos. E um dos estados-chave que podem definir o resultado dessa eleição. Quem vencer aqui conquista mais 16 delegados. Vamos agora à Pensilvânia, um outro estado pêndulo. Aqui, Kamala Harris tem 48,6% dos votos contra 50,5% de Donald Trump. 52% dos votos já foram apurados. Agora vamos à Carolina do Norte, mais um estado que pode ser decisivo aí na corrida à Casa Branca. O republicano Donald Trump lidera com 52,5% dos votos, enquanto a democrata Kamala Harris tem 46,4%. Cerca de 73% dos votos já foram apurados. Um dos principais desafios de Kamala Harris e Donald Trump foi convencer o eleitor a sair de casa para votar. As equipes de campanha usaram estratégias que envolveram internet, conversa de porta em porta e apoio de celebridades. Veja na reportagem de Ari Peixoto. Ainda é cedo para dizer quem vai ocupar a Casa Branca pelos próximos 4 anos, mas certamente será quem usou a melhor estratégia de comunicação e teve o melhor desempenho nas redes sociais. Cientistas políticos dizem que tanto Donald Trump quanto Kamala Harris têm equipes com centenas de pessoas dedicadas 24 horas a decifrar o quebra-cabeça eleitoral, de olho em qualquer mudança de humor e de tendência dos americanos e, acima de tudo, na busca por tentar convencer o eleitor
de que vale a pena comparecer às urnas. Ir votar numa eleição em que Trump vinha de uma derrota e de várias acusações, e do outro lado, a Kamala como uma candidata que veio como um tampão, né, na verdade. Ela não era a candidata original dos democratas. Os candidatos adotaram estratégias pouco tradicionais. Trump preferiu participar de podcasts direcionados a jovens e à classe trabalhadora latina e negra, e até serviu batatas fritas numa rede de fast food. Está indo mostrar que essa também pode ser uma profissão de um americano. No momento em que você discute a questão da imigração nos Estados Unidos e de maneira tão forte nessa campanha. Kamala recorreu a um expediente muito comum em eleições legislativas. Conversou pessoalmente com os eleitores. Ela quer se mostrar alguém popular, alguém que visita, que conhece a realidade das pessoas, que não é só o discurso progressista do ponto de vista ideológico. Kamala tem o apoio de famosos como as cantoras Beyoncé e Lady Gaga e o astro do basquete LeBron James. Do lado oposto, apoiando Trump, estão o rapper Kanye West, o ator Dennis Quaid e o bilionário Elon Musk. A maior parte do eleitorado, e não é só nos Estados Unidos, isso é uma tendência mundial, é indeciso. Por que é indeciso? Porque pensa em política a cada 2 anos ou 4 anos quando tem eleição. O foco é essa pessoa que tem o poder de definir a eleição. Logo, vamos saber quem se saiu melhor. Os mercados mundiais se comportaram com tranquilidade hoje, dia em que os americanos escolhem um novo presidente. Apesar da disputa ser apertada entre os dois candidatos, a incerteza não chegou a afetar as moedas e as bolsas de valores. Mas a decisão dos eleitores americanos vai interferir de maneira global nos próximos anos, como apontam os especialistas. Kamala Harris ou Donald Trump? A dúvida sobre quem será o próximo presidente dos Estados Unidos não tirou o mercado financeiro mundial de um certo nível de tranquilidade. A principal bolsa americana, a S&P 500, subiu acima de 1%. As criptomoedas valorizaram quase 4%. Só o dólar, que globalmente caiu 0,4%. Para este estrategista de uma das principais corretoras de São Paulo, o mercado deu sinais claros de muita cautela. Não está claro, no dia de hoje, das eleições, que o mercado tem convicção de alguma coisa. Afinal de contas, as pesquisas estão mostrando quase cara ou coroa. E as bolsas de apostas é 60 para o Trump, 40 para a Kamala Harris. A importância da escolha do novo presidente dos Estados Unidos é tão grande que é difícil algum lugar do mundo escapar da influência do resultado da eleição. Uma decisão do próximo presidente americano pode acelerar ou frear a economia global, bem como ditar outros rumos de investimentos. Atento ao que acontece na política das economias globais, o estrategista de mercado afirma que a decisão do eleitor americano vai além da polarização entre democratas e republicanos. É um passo importante para os debates da ordem mundial daqui para frente. Quem discute Trump está olhando a agenda econômica. Quem discute Kamala Harris está dando muito mais peso a bandeiras que são sensíveis à pauta do Partido Democrata. Tá, agenda verde e por aí vai. Acho que esse é o principal motivo do americano votar na Kamala Harris. 4 policiais militares de São Paulo respondem a um processo administrativo por disputarem um racha com viaturas. Racha que terminou em acidente. Vamos conversar sobre este assunto com o Leandro Stoliar. Boa noite, Leandro. E parece que a ação toda foi gravada, né? Oi, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente isso. O vídeo foi gravado pela câmera da farda de um dos PMs no dia 13 de julho, mas as imagens só foram divulgadas agora. Os policiais militares se dirigiam a uma ocorrência às 4h30 da madrugada no bairro do Cambuci, região central de São Paulo. Nas imagens, dá para ouvir o soldado que conduzia uma das viaturas chamando os colegas para o racha. É quando eles aceleram e dão risadas. Em seguida, o PM bate em 2 carros estacionados. A viatura ficou destruída, mas ninguém se feriu. Em depoimento, o soldado disse que falou do racha de brincadeira e que se deslocou normalmente para a ocorrência antes do acidente. Além de responderem na esfera civil, para indenizar os donos dos carros que sofreram prejuízos, os 4 policiais militares também respondem na Justiça Militar e podem ser exonerados da polícia.
Salsi. Obrigada pelos detalhes, Leandro. O Tribunal de Contas de Minas Gerais começou nesta terça-feira uma auditoria inédita para fiscalizar unidades de saúde do Estado. O objetivo é avaliar a qualidade do serviço prestado. Assunto para Virgínia Nalon. Oi, Virgínia, boa noite. Como é que funciona essa operação toda por aí? Oi, Salso, boa noite para você. Os postos e hospitais fiscalizados foram escolhidos de acordo com o número de mortes e pela quantidade de médicos em relação ao número de atendimentos. Mais de 100 servidores participam da operação em unidades de várias cidades do estado. Entre os locais vistoriados neste primeiro dia de operação aqui em Belo Horizonte estão as UPAs Centro, Sul e Leste. Na ação, os auditores preenchem um formulário com a situação encontrada que chega em tempo real para o Tribunal de Contas. Todas as informações serão compiladas e, ao final do processo, repassadas para os gestores para que providências sejam tomadas. Salsi. Obrigada, Virgínia. O deputado Hugo Mota, do Republicanos, recebeu novos apoios partidários para a candidatura à presidência da Câmara nesta terça-feira. A eleição está marcada para fevereiro do ano que vem. Já apoiado pelo atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e por partidos opostos, como PT e PL, o deputado federal Hugo Mota recebeu novos sinais verdes à sua candidatura nesta terça-feira. Dessa vez do PSB, da Federação PSDB Cidadania e do PDT. O Hugo é um articulador nato, quase uma unanimidade na Câmara, impressionante como ele consegue entrar em todas as salas e não precisar abrir a porta, já fica aberto para ele. Os partidos faziam parte do bloco de apoio do deputado Elmar Nascimento, do União Brasil. Ele foi comunicado da perda de apoio antes do anúncio oficial. O parlamentar deve ser procurado por Hugo Mota, que segue em busca de um consenso para uma candidatura única à eleição de fevereiro do ano que vem. A gente tem total confiança na candidatura de Hugo, um processo construído a muitas mãos. Não tenho nenhuma dúvida que vai ser uma eleição quase de aclamação, de construção política e de fortalecimento do parlamento. Hugo Mota já conta com a maioria dos parlamentares, além do seu próprio partido, dos novos apoios e das legendas do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder do Republicanos também teve os apoios do PP, MDB, PCdoB, PV e Podemos. A nossa candidatura tem conseguido cumprir aquilo que ela se propôs desde o início, que é construir a convergência aqui dentro da casa, num ambiente de tanto radicalismo político que nós temos no país. Você ter a condição de ver esses partidos que se opõem politicamente, estando juntos na construção da eleição da casa, nós olhamos para frente com mais esperança de que o debate político pode ser ainda mais maduro, o debate político pode ser ainda mais propositivo, produtivo e que possamos aqui ser a casa das soluções para os graves e grandes problemas que a sociedade brasileira tem. As articulações também seguem intensas no Senado, onde a presidência também será trocada no ano que vem. Nessa terça-feira, o líder do PT na casa, senador Beto Faro, afirmou que o partido decidiu apoiar Davi Alcolumbre, do União Brasil, para o cargo. Aliado do presidente Rodrigo Pacheco, Alcolumbre já conseguiu os apoios do PL, União Brasil, PP, PSB e PDT. Ele é o favorito para ocupar a presidência do Congresso Nacional no ano que vem. Em São Paulo, um grupo de criminosos tem invadido prédios de um bairro de alto padrão para furtar joias e dinheiros dos apartamentos. Os assaltantes são jovens e, para enganar os porteiros, se passam por moradores. As imagens da câmera de segurança mostram dois criminosos. Eles usam acessórios da comunidade judaica e se passam por moradores. Assim conseguem entrar. Minutos depois, quando tentam sair, o porteiro desconfia e passa a fazer perguntas. Um deles consegue escapar para a rua, o outro pula para a garagem. O porteiro vai atrás e tenta impedir a fuga. Outros criminosos invadem o condomínio para ajudar o assaltante. 4 pessoas participaram da ação. A quadrilha não chegou a roubar nada. Segundo a polícia, essa mesma quadrilha age aqui no bairro de Higienópolis há pelo menos 6 meses. Essa é a 5ª invasão a condomínio registrada. O modo de agir é sempre parecido. Depois de enganar os porteiros, se passando por moradores, os criminosos procuram apartamentos vazios para furtar objetos de valor. Normalmente são objetos de pequeno porte, mas de grande valor. Então, são joias,
são dinheiro em espécie, dólar, que dificulta que o porteiro identifique. No bairro, a grande concentração da comunidade judaica. Essas outras imagens mostram a ação de um dos integrantes da quadrilha. Ele aproveita o portão aberto e entra. Na mesma semana, outro condomínio já havia sido furtado pelo grupo. O criminoso corre ao perceber que foi descoberto. É falta de policiamento ostensivo, porque a polícia já sabe e foi atrás. Uma coisa que temos percebido é a falta de preparação dos porteiros. Você não pode abrir a porta para qualquer um. A polícia já identificou 2 suspeitos e, numa busca e apreensão num endereço ligado à quadrilha, encontrou joias, uma peruca usada como disfarce, colete à prova de balas e uma pistola falsa. Manifestações e homenagens às vítimas marcaram nesta terça-feira os 9 anos da tragédia ambiental de Mariana, em Minas Gerais. O rompimento da barragem deixou 19 mortos e contaminou o Rio Doce. Famílias unidas pela dor e saudade. Eu vivi 47 anos aqui em Bento Rodrigues, saí daqui com 47 anos de idade, nascido e criado aqui, né? É uma revolta muito grande, né? De você perder o habitat natural seu. Aqui todo mundo era um lugar pacato, um lugar isolado, uma comunidade, mas todo mundo vivia do seu jeito de viver, né? Teve muita tristeza, sabe? Que a gente pensar assim, mas o tempo e Deus dá o recurso para nós viver ele. Pela manhã, moradores plantaram árvores em homenagem às vítimas. À tarde, houve manifestação. O povoado de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, foi devastado pelo rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco. 45 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério percorreram mais de 660 quilômetros pela bacia do Rio Doce até o litoral do Espírito Santo. Nossa vida mudou drasticamente. Hoje nós vivemos impossibilitados de retomar as nossas atividades, porque o solo está contaminado, o rio está contaminado, a água que usávamos para irrigação, ela está contaminada. Nós estamos doentes, porque através dessa contaminação vem trazendo várias doenças para os ribeirinhos. Insatisfeitos com o valor das indenizações, os atingidos ainda lutam quase uma década depois por justiça e pela reparação dos danos. No mês passado, um acordo foi assinado para o pagamento de indenizações pelas empresas envolvidas na tragédia. Serão pagos 132 milhões de reais para as famílias das vítimas e comunidades atingidas. Enquanto isso, uma ação contra a multinacional BHP Billiton, acionista da Samarco, tramita na Inglaterra. Se condenada, poderá pagar 230 bilhões de reais. 7 pessoas e 4 empresas são réus no processo. Eu sei que a empresa ela é um CNPJ, mas atrás desse CNPJ tinha pessoas que tomavam decisões, tinham pessoas que sabiam que a barragem estava com problema e essas mesmas pessoas sabiam o que precisava ser feito para evitar e simplesmente não evitaram. Então, o que aconteceu no dia 5 foi um crime premeditado. A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar 10 dos 21 torcedores do Peñarol, do Uruguai, presos durante uma confusão no Rio de Janeiro. Vamos falar com Leonardo Ack. Léo, e o que diz essa decisão? Boa noite para você. Oi, Celso, boa noite para você também, boa noite a todos. Olha, o juiz alegou que houve demora no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, o que teria configurado o excesso de prazo na prisão preventiva dos torcedores do Peñarol. Agora, Salsi, os estrangeiros estavam presos desde o dia 23 de outubro, quando houve a partida entre Botafogo e o time uruguaio no estádio Newton Santos pela Copa Libertadores. Antes do jogo, eles participaram de uma briga generalizada aqui no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. E apesar de terem sido liberados da carceragem, os uruguaios soltos estão impedidos de deixar o país. Os outros 11 torcedores vão continuar presos em regime fechado, porque os procedimentos pelos quais eles respondem ainda serão analisados pela Justiça. Salsi. Obrigada, Léo. A Câmara aprovou agora à noite o projeto de lei que define novas regras para as emendas parlamentares. Agora nós vamos a Brasília com a Ariane Bittencourt, ela traz os detalhes. Boa noite, Ariane. E esse projeto promete maior transparência?
Exatamente, Salsi, boa noite. A discussão no Congresso é uma tentativa de atender a uma série de exigências feitas pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. O texto, aprovado por ampla maioria, foi uma costura entre governo e parlamentares e só deve valer a partir do ano que vem. A proposta busca dar mais transparência à destinação das emendas individuais e de comissão que estão bloqueadas pelo STF. Relator do projeto, o deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, prevê para 2025 o pagamento de 11 bilhões e meio de reais em emendas não impositivas, ou seja, que não tem o pagamento obrigatório. O Senado ainda precisa analisar esse texto, o que deve acontecer na semana que vem. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.